A gente sabe que as pressões do campo são muitas e que tem muitas pragas que ainda têm um controle difícil, um cenário muito desafiador, e um desses cenários é a questão ligada à cigarrinha do milho. Nos últimos 4 anos, essa praga já causou prejuízos bilionários aos campos brasileiros. Nos últimos 4 anos, na verdade, a gente está falando de um prejuízo de 25,8 bilhões de dólares. E quem nos fala um pouco mais desse cenário, de como as pesquisas estão avançando para que o controle da cigarrinha seja cada vez mais eficiente, é o pesquisador da Embrapa Cerrados, o Charles Martins, também já nos fazendo companhia nesta manhã de quinta-feira. Charles, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui no Realidades das Safras. Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes. É um prazer falar com vocês. De fato, essa cifra nos preocupa bastante, eu imagino que para a Embrapa mais ainda. Esses prejuízos que a cigarrinha do milho tem promovido, mas há uma pesquisa muito intensa para, de fato, garantir um controle cada vez mais eficiente dessa praga, que tem difícil controle, né, Charles? A cigarrinha, ela se prolifera muito rapidamente, né? É exatamente isso, Carla. É uma praga difícil. É diferente de uma praga que causa danos diretos. A cigarrinha, ela transmite patógenos que causam doenças, né? E, infelizmente, para essas doenças, a gente não tem nenhuma medida curativa. Então, tudo que se faz pensando em cigarrinha do milho ou pensando nos enfesamentos do milho, são medidas preventivas. E o produtor tem que acompanhar durante todo o ano, não só durante a safra, né? Então, de fato, essa é uma praga, é um inseto vetor de difícil controle, né? Dá para a gente conviver com o problema, reduzir os danos, mas nós não vamos acabar com a cigarrinha e o problema é bastante difícil de manejar. Charles, quando a gente olha para a cigarrinha e para esse fato dela ser um vetor das doenças e tudo mais, isso está muito conectado também com a nossa agricultura acontecendo em um clima tropical. Ela gosta desse clima, ela gosta dessas condições que o Brasil oferece, e essa proliferação rápida dela está muito conectada a isso. E vou engatar uma próxima pergunta, que é a questão dessa praga ser um problema também em países vizinhos, como a Argentina, por exemplo. Sabemos que por lá a cigarrinha também é um problema grave. Nessa combinação de fatores, o controle se torna mais difícil também por esses motivos? A cigarrinha, muitos acham que a cigarrinha chegou no Brasil de 2015 para cá, né? Isso não é verdade. A cigarrinha do milho, ela sempre esteve no Brasil. Esse inseto é um inseto exótico. Ele não é aqui do Brasil, ele é originário do México. Só ocorre nas Américas, entre o sul dos Estados Unidos e o norte da Argentina. E é um inseto que gosta de clima tropical ou subtropical, ou seja, ela não suporta frio. Então, as nossas condições brasileiras, seja do sul do país até a região norte, nós temos condições plenas para que a cigarrinha se desenvolva o ano inteiro, né? A temperatura ótima para o seu desenvolvimento vai de 17 graus a 35, né? Então, em temperaturas entre 20 e 30 graus, é uma temperatura excelente, né? Para que a cigarrinha se desenvolva. E isso, de fato, torna muito difícil o controle, né? Porque a cigarrinha ela tem condições climáticas para se desenvolver e o nosso país, o sistema de produção de milho vem mudando ao longo dos anos. Se a gente pegar 40 anos atrás, a gente só tinha a primeira safra. E depois a gente tinha uma longa entre safra. E a cigarrinha ela só se reproduz em milho. Então, antigamente, você plantava a primeira safra, a cigarrinha se reproduzia. Depois tinha uma entre safra, a população praticamente desaparecia. Hoje não, hoje nós temos milho no campo o ano inteiro. Temos 3 safras de milho, temos milho para silagem, milho que é cultivado em chácara, produção de sementes. Então, assim, e as plantas voluntárias de milho que ocorrem durante a entre-safra, né? As tigueras. Então, Sim. esta combinação de fatores climáticos com a forma como nós cultivamos o milho hoje no Brasil torna o problema cada vez mais sério. E em relação aos países vizinhos, todos os países que intensificarem a produção de milho, que tiverem milho ao longo de todo o ano, com certeza vão ter problema com enfesamentos. E os enfesamentos hoje, eles são a principal e mais preocupante doença na cultura do milho, Charles? Com certeza absoluta. Esses dados nossos, né, essa publicação que esse trabalho que nós publicamos esse ano, mostra o impacto em volume, né?
No Brasil, por exemplo, a gente perde aí cerca de 31,8 milhões de toneladas, em média, devido a essas doenças. Então, assim, de longe, talvez é o problema fitossanitário mais importante que o Brasil enfrenta na última década, são os enfesamentos e o problema da cigarrinha do milho. Charles, quando a gente pensa no avanço das pesquisas, na própria atuação brilhante da Embrapa, como sempre, para tentar mitigar os efeitos disso, em que pé estamos, né? O que é prioridade quando o assunto é a cigarrinha do milho, tudo aquilo que ela causa, em que pé estamos nos estudos, na pesquisa, para a gente trazer uma boa notícia para o produtor? A boa notícia é justamente essa. Não só a Embrapa, como diversas outras instituições de pesquisa, universidade, têm se dedicado nos últimos anos a trabalhar sobre esse tema, desenvolver medidas de manejo para que a gente, como eu falei anteriormente, não para que a gente resolva o problema, mas que a gente possa conviver com esse problema com menos prejuízos. Então, a Embrapa ela tem trabalhado, nos últimos 4 anos, a gente tem um projeto de pesquisa grande, onde a gente tem trabalhado a partir de controle, a utilização de inseticidas, o controle biológico, que tem sido muito importante, a utilização de fungos, né, entomopatogênicos, para controlar a cigarrinha, o desenvolvimento, isso também o setor privado tem feito, né, o desenvolvimento de novos materiais genéticos, de novos materiais de milho híbridos, que são mais resistentes ou tolerantes à cigarrinha. Então, a gente tem caminhado nesse sentido. O que precisa ficar claro para o produtor é que não vai existir uma bala de prata, não vai existir uma única medida que a gente vai adotar e que a gente vai conseguir resolver o problema. Para trabalhar com cigarrinha, manejo de enfesamento, cigarrinha do milho, nós temos que trabalhar com um conjunto de boas práticas, né? E dentro desse conjunto de boas práticas, a Embrapa tem avançado em todos esses setores, né? Na pesquisa sobre inseticidas químicos, na pesquisa sobre inseticidas biológicos, desenvolvimento de materiais genéticos melhorados. Então, a gente tem caminhado e a gente tem tido alguns avanços nesse sentido. Ou seja, se a gente pode dar um conselho para o produtor, é justamente repensar esse manejo, essa combinação de boas práticas agrícolas para tentar mitigar os efeitos, porque nós vamos ter que conviver com a cigarrinha. Já entendi, viu, Charles, que a gente vai conviver com esse bichinho que gosta de ficar aqui nas Américas. Então, para convivermos com ele, o produtor precisa fazer essa revisão de manejo, revisão de estratégias para ir tentando mitigar os efeitos daquilo que ele ainda não consegue controlar 100%. Se a gente pudesse dar um conselho para o produtor, seria esse. Cara, é exatamente isso. Tem que ficar bem claro que assim, a cigarrinha ela é um inseto que não dá para o produtor falar assim, eu vou controlar aqui na minha fazenda e está resolvido. Porque ela é um inseto que ela se dispersa muito. Então, se um produtor adota todas as boas práticas, mas o seu vizinho não, as cigarrinhas vai sair de uma área e vai para outra. Então, assim, o primeiro ponto, nós temos que trabalhar com essas boas práticas. Não existe uma medida que seja 100% efetiva. E o outro ponto importante é que esse manejo ele tem que ser regionalizado, né? Então, é importante que as secretarias de agriculturas municipais, estaduais, que as cooperativas façam chegar aos produtores essas boas práticas agrícolas e que isso seja adotado em um nível regional e não só dentro da propriedade, né? Charles, a gente consegue também trazer para o produtor uma forma dele fazer uma identificação mais rápida de um ataque mais intenso de cigarrinha nas suas áreas. Hoje também tem formas de fazer essa identificação de forma que o tratamento pós seja também mais eficiente? O problema da cigarrinha é que ela é um inseto vetor, então primeiro, a gente não tem nível de dano econômico e nível de controle, ou seja, não dá para eu chegar na lavoura, falar assim, a partir de 3 cigarrinhas por planta eu deveria começar a aplicar inseticidas, né? Porque não depende só do tamanho da população de cigarrinhas, depende da taxa de infectividade daqueles adultos. Então, Certo. infelizmente, hoje, presença ou ausência. O Uhum. outro problema que a gente tem é que essas doenças são doenças de ciclo longo. Então, a cigarrinha, ela inocula os patógenos na planta, e esses patógenos, eles se multiplicam dentro da planta de milho, e eles levam vários meses
para começar a causar os problemas. Então, plantas inoculadas bem jovens só vão apresentar o sintoma na fase de produção de grãos. Então, assim, o produtor, ele tem que ter em mente que ele deve adotar essas boas práticas ao longo de todo o ano. Ele não tem como avaliar se a população é alta ou baixa. Ah, não, vou começar o manejo só quando a população de cigarrinhas for alta, porque a gente não tem nível de controle. Então, infelizmente, o produtor ele tem que ter em mente que essas boas práticas têm que ser adotadas durante todo o ano e elas são sempre preventivas. Depois que a doença se instala nas plantas, não há mais nada que se possa fazer. Ô Charles, e para a gente concluir, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós também sobre a questão da resistência das plantas, da praga e da doença. Em que pé nós estamos hoje também com essa situação e com as tecnologias que estão no mercado, porque a resistência é sempre um problema, principalmente num país que consegue cultivar às vezes 3 safras por ano. Se a gente olha para o milho, é uma dessas culturas que a gente tem o privilégio de um lado de poder fazer, mas claro, né, gerando algum ônus de outro lado também. Quando a gente pensa na resistência conectada a essa praga e ao que ela causa, em que pé nós estamos também diante daquilo que já está também disponível no mercado para o produtor? O cara, você diz a resistência do inseto, por exemplo, aos inseticidas ou dos materiais genéticos de milho resistentes As, às cigarrinhas? as duas coisas. As duas coisas. Então vamos lá. Com relação à cigarrinha e à resistência aos inseticidas, saiu um trabalho, um estudo recente da Exalc, que mostra que as populações de cigarrinha no Brasil, muitas delas já apresentam resistência a diversos princípios ativos de inseticidas, principalmente piretroides e neonicotinoides, né? Então é importante que o produtor não utilize sempre os mesmos produtos para controlar a cigarrinha, porque assim estaremos selecionando populações resistentes. E a partir de um dado momento, aquele inseticida não fará mais efeito. Então, é necessário que haja rotação de produtos, né? Para que a gente não tenha problemas mais graves com a resistência da cigarrinha aos inseticidas aplicados. Mas, de fato, hoje no Brasil, diversas populações de cigarrinha apresentam altas resistências a alguns produtos, principalmente neonicotinoides e piretroides. Do outro lado, a parte da resistência das plantas de milho aos enfesamentos, o que nós temos é uma evolução na última década. Quando o problema começou em 2015, 2016, nós não tínhamos materiais resistentes aos enfesamentos. Então, os danos eram muito altos. A partir daí, tanto a iniciativa privada como os órgãos governamentais passaram a trabalhar sobre o melhoramento de plantas, que talvez seja uma das medidas mais eficazes, quando você planta um material que é mais resistente aos enfesamentos. Então, essa também é uma dica para o produtor. Quando ele for fazer o planejamento da safra, que ele consulte técnicos, né, consultores, para ver quais são os materiais mais resistentes que nós temos. Porque aí a gente tem uma chance menor de ter danos lá na fase de produção. Bom, Charles, eu acho que dessa forma a gente consegue cobrir boa parte da base das informações que o produtor precisa ter e do trabalho que a Embrapa vem fazendo para tentar ir mitigando cada vez mais os impactos disso. Mas bom a gente trazer essa realidade também de que teremos que ainda conviver com o problema por bastante tempo, por conta também da característica do inseto e do que ela causa. Então, quero muito lhe agradecer e espero que o senhor esteja mais vezes conosco, trazendo as boas notícias e, mais do que isso, as orientações para o nosso produtor que nos acompanha aqui na TV Notícias Agrícolas, porque o nosso objetivo é esse, mostrar para ele que dá jeito de tratar desse assunto. Claro, vai ter pressão, a gente faz agricultura em um país tropical, não é para qualquer produtor, né, Charles? Então é saber ir Isso. driblando esses obstáculos, né? Muito obrigada. Cara, foi um prazer falar com você e com seus ouvintes. Obrigado. Muito obrigada. Bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Até a próxima.